Oi, eu de novo por aqui. Então, galera, vocês lembram da nossa aula anterior? Nós estávamos falando sobre transporte passivo? Vocês lembram o que é? Conseguem repetir para mim? Vamos lá, estou esperando. Transporte passivo é o transporte de substâncias através da membrana plasmática, de onde eles estiverem em maior quantidade, ou seja, do meio hipertônico para o meio hipotônico, onde vão estar em menor quantidade, né? E esse transporte não gasta energia, tá bem? Bom, nós falamos sobre a difusão simples e difusão facilitada. Agora a gente vai falar da osmose, que é a passagem de água pela membrana. Bom, eu havia comentado com vocês também que a água ela vai passar por canais existentes em determinadas proteínas que são chamadas de aquaporinas, tá? Então a água vai se mover de onde tiver um meio de pouco soluto, hipotônico no caso, para um meio hipertônico quando tiver muito soluto, porque ela gosta de dissolver, tá bem? Então a água passa de onde tem mais água e menos soluto para um meio onde tem menos água e mais soluto. Vamos ver então na nossa próxima imagem, né, problemas em relação à osmose. Pessoal, nós temos aqui a hemácia, são células hemácias ou eritrócitos, são células vermelhas do sangue e elas fazem uma função importantíssima que é carregar o oxigênio e o gás carbônico, né, pela corrente sanguínea até as células e até os pulmões. Então elas fazem esse transporte. Bom, as hemácias, elas estão mergulhadas no plasma, que é uma solução dentro dos vasos sanguíneos, né? Essa solução, ela é isotônica em relação à solução que tem dentro das hemácias. Então, a mesma quantidade de água que entra na hemácia é a mesma que sai, então ela se mantém normal, como vocês estão vendo no primeiro desenho ali. Então, a hemácia está normal, está tranquilinha, carregando oxigênio, faceira, né, numa solução isotônica. O nosso plasma tem 0,9% de NaCl, de cloreto de sódio, e é a mesma quantidade que se encontra no interior das hemácias, 0,9%, tá? Muito bem, mas vamos mostrar para vocês se essa hemácia for submetida a um meio diferente, a uma solução diferente do que aquela do plasma que se encontra dentro dos seus vasos sanguíneos, para a gente perceber o que acontece. Então vejam aqui comigo, a mesma hemácia com 0,9% de sais é mergulhada num meio hipotônico. O que é meio hipotônico mesmo? Aquele que tem menos sais, menor concentração do que dentro da hemácia. Então vamos imaginar 0,3%, tá? Enquanto que dentro da hemácia tem 0,9%. Então vocês concordam comigo que dentro da hemácia está mais concentrado, certo? Para onde que a água vai se mover? A água vai se mover para dentro da hemácia, para o meio mais concentrado. Então a água vem do meio, entra na hemácia, atravessa a membrana plasmática pelas aquaporinas. E o que vai acontecer com o volume da célula? Pessoal, vai inchando, a célula vai ficando muito cheia. Até vai ficar com tanta água dentro que a membrana plasmática vai se romper, ela não vai conseguir comportar tanta água. E aí a hemácia, olha aí, ó, estoura, explode, né? Você tem a lise celular. Então, isso não é bom, né? Então, você vai ter aí as células aí sofrendo hemólise, né? Se rompendo. Como é que fica o transporte de oxigênio? Então, não é adequado que as células, que as hemácias sejam mergulhadas em meio hipotônico. O ideal é que elas se mantenham em meio isotônico, tá? Bom, e aqui um outro exemplo que você percebe com as hemácias, quando forem colocadas no meio contrário, hipertônico. Hipertônico é aquele bem concentrado de sais. Dentro das hemácias é sempre o mesmo, 0,9% de sais. Vamos imaginar que nós mergulhamos a hemácia num meio aí bem concentrado, 1,5%, né, de sais. Então, lembram o que vai acontecer com a água? Eu pergunto para vocês, a água vai entrar nessa hemácia ou vai sair dessa hemácia? O que você vai me responder? A gente sabe que a água vai se mover para onde? Para o meio mais hipertônico, porque ela gosta de diluir. Então, a água vai sair da hemácia e vem em direção a esse meio hipertônico, cheio de soluto. E aí a hemácia começa o quê? A murchar, pessoal. Vai perdendo água, vai se desidratando. Então, célula murcha recebe o nome de crenação, também não vai transportar o oxigênio, não vai transportar gás carbônico. Então, ela perde a sua função.
Então, hemácias colocadas em meio hipotônico ou hipertônico é prejudicial, né? Elas sofrem um processo aí de perda da sua função, da sua forma e da sua função, tá? Então, por isso a importância delas serem mantidas em meio isotônico, né? O soro que nós tomamos tem a mesma composição do nosso plasma. Então, é uma bebida maravilhosa, né? Quando você perde muita água, quando você perde muitos sais do organismo, para você repor a composição ideal do plasma, tá? Bom, isso nós estamos falando aqui de osmose em células animais. Vamos comparar a osmose em células vegetais. Então, aqui nessa linha de baixo, você tem células de plantas. Vamos começar aqui com a célula normal. Então, uma célula normal, lembram que nós comentamos que a célula vegetal tem aquelas bolsas de água, os vacúolos de suco celular dentro? Então, esses vacúolos de suco celular, além de armazenar a água, eles dão essa hidratação para a célula, essa forma da célula. Então, a célula vegetal colocada em solução isotônica, né, uma quantidade normal de água dentro dela, ela se mantém normal. Vamos colocar a célula vegetal numa solução hipotônica, como nós fizemos com as hemácias. Então, aqui você percebe que a célula sendo colocada numa solução hipotônica significa que dentro dela tem uma maior concentração em relação à solução de fora. Então, dentro é hipertônica e fora é hipotônica. Então, o que vai acontecer com a água? Vocês lembram que a água sempre vai para o meio hipertônico. Então, por isso que a célula absorve água, é por isso que a água vai entrar nessa célula, deixando ela bem túrgida, bem cheia, tá? Bem viçosa. E vamos fazer também o contrário aqui, colocando no meio hipertônico agora. Esse meio, essa solução hipertônica, é onde tem mais concentração de soluto, maior concentração de sais. Então, você percebe que a água vai sair da célula. Por quê? Porque ela vai em direção à maior concentração para poder dissolver. Então, pela perda de água que vai ocorrer aqui, essa célula vai acabar murchando. Essa célula murcha, nos vegetais, a gente chama de célula plasmolizada. Ela sofreu plasmólise. Ela murchou, tá? Bom, para a gente representar isso em casa, de uma maneira para você entender um pouco melhor. Você põe lá, pode ser alface, pega lá folhas de alface, coloca lá numa tigela, num recipiente, coloca bastante sal, põe lá os seus temperos, lá, vinagre, azeite, enfim. Você está fazendo o quê? Você está fazendo uma solução hipertônica, né, ao redor da célula vegetal. O que vai acontecer? Deixa lá uns 10 minutos, você vai perceber que aquela folha de alface ficou completamente murcha pela perda de água, porque você provocou uma solução salina maior fora da célula do que dentro. Então, a célula perde água e murcha, tá? É bem visível, é bem bacaninha, é bem prático de você ver. Agora, não vai me colocar sal na lesma, né, gente? Nem no sapo, nem na minhoca, coitadinhos. Porque se você coloca sal em cima da lesma, o que você está fazendo lá? Põe na alface, a alface já está praticamente morta, né? Agora, vai pôr na lesma, coitada. A lesma lá você enche de sal, você está fazendo uma solução hipertônica em cima da coitada. O que vai acontecer? Ela vai morrer violentamente desidratada. A água do corpo dela vai passar em direção à maior concentração, ó. A água saindo de onde tem menos soluto para onde tem mais, para o meio de fora, né? A água se move sempre nesse sentido. Transporte passivo por osmose, sem gasto energético. Mas a coitada morre. Ah, professor, eu odeio lesma, mato mesmo. Não mata não. Mata não, porque depois nós vamos conversar. É um ser vivo, galera. Poxa, tadinha. Ela tem pai, ela tem mãe. Pensa nisso aí. Joga sal na salada, então, mas não na lesma, tá? Muito bem. Eu quero só voltar aqui um pouquinho para perguntar uma coisinha para vocês. Vocês percebem aqui em cima da hemácia que quando ela é mergulhada no meio hipotônico, ela explode. E a célula vegetal, vocês não, pelo desenho, não aparece ela explodindo, né? Por quê? Porque ela tem parede celular, pessoal. Né? A parede celular é um outro envoltório que aparece em determinados tipos celulares. Ela dá uma proteção mecânica, é mais rígida, é mais espessa do que a membrana plasmática. Então, mesmo que a célula absorva água e fique bem cheia, fique bem túrgida, a membrana ela encosta na parede celular e não tem mais como ceder. Então, por isso que a célula não vai explodir. Olha que bacana, né? Que outros seres possuem parede celular além dos vegetais? A gente tem aí os fungos,
têm parede celular, as algas, as bactérias, as cianobactérias, esses seres têm parede celular. Quase todos, né, Prof, quais que não têm? Os que não têm, eu que pergunto. Os animais não têm a parede celular e protozoários também não têm parede celular. Tá bem? Pessoal, ficou entendido o processo de osmose? Muito bem, então agora, veja, nós encerramos aqui essa parte de transporte passivo, em que a gente falou da difusão, que é o transporte de solutos, de gases pela membrana, e osmose, que é a passagem de água, tá? A gente vai agora deixar o transporte passivo de lado e vamos falar do transporte ativo, que eu vou mostrar agora numa próxima imagem para vocês, que a célula também tem outros tipos de transporte, né? Realiza outros tipos de transporte além do passivo. Então aqui a gente vai falar para você do transporte ativo. O que é o transporte ativo? Substâncias é o contrário do passivo. Aqui as substâncias vão passar de onde tem pouco para onde já tem bastante. Tá? Lembra que lá era o contrário, passa de onde tem mais para onde tem menos para equilibrar. Aqui não, aqui as substâncias passam de onde tem menos, de uma menor concentração, para onde tem mais, para uma maior concentração. Muitas células trabalham dessa forma. Um exemplo bem importante na biologia, bastante citado, é a bomba de sódio e potássio, que você tem aí na sua apostila. Mas não é só com sódio e com potássio que acontece esse transporte, tá? Pode ser com várias outras substâncias também, várias outras células fazem. O exemplo que a gente vai dar para você é o da bomba de sódio e potássio numa célula nervosa para o bom funcionamento dos nossos nervos, tá? E o transporte ativo, além de ele fazer esse transporte, essa passagem de substâncias de onde tem menos para onde já tem mais, ele gasta energia. Existe o gasto energético pela célula. Então, essas são as características que vão ser cobradas de você em vários exercícios aí. As características de ambos transportes, tá? Se você dominar o transporte passivo, você já sabe que para o ativo é o contrário. Então, já fica bem mais fácil, né? Vamos dar o exemplo, então, aqui na sua apostila, vamos olhar para cá um pouquinho. Vamos pensar aqui o seguinte, ó, você tem o sódio, tá? Aqui você tem a parte de dentro da célula e aqui você tem a parte de fora. E a membrana plasmática está separando esses dois meios. Sódio, pessoal, ele fica sempre em maior quantidade fora da célula, sempre fora. Dentro da célula, ele fica em menor quantidade, tá? Esse é o normal. Então, quando você tem a passagem dos estímulos nervosos pelos seus nervos, ocorre uma grande entrada de sódio. Vai obedecer o transporte passivo aí, tá? Porque está indo de onde tem mais, que é fora da célula, para onde tem menos, que é dentro. Então, nesse primeiro momento existe o passivo. Mas logo em seguida, a célula vai cuspir um tanto daquele sódio para fora, entende? O sódio vai ter que ficar sempre fora numa maior quantidade. Então, um tanto daquele sódio que entrou por transporte passivo vai ter que ser devolvido para fora, mesmo que lá fora ainda tenha mais. Então, é isso que você percebe aqui, ó. O sódio tem uma afinidade com a proteína, ó, a proteína aqui mergulhada na bicamada lipídica, lembram dessa proteína intrínseca ou integral? É uma proteína carreadora, uma proteína permease. Então, ela se liga com o sódio, tá? Ocorre gasto energético e, finalmente, está bombeando o sódio para fora da célula, percebam? Para onde já tem mais. Então, o sódio está indo de dentro da célula, de onde tem menos, para fora de onde tem mais. Tá? Então, esse é o transporte ativo, o exemplo aí da bomba de sódio e potássio. A gente já vai ver o que acontece com o potássio. Então, o sódio saiu, tá? Obedecendo essa trajetória aqui, essa direção, de onde tem menos para onde tem mais. Tudo bem? Bom, e em relação ao potássio? O potássio é o contrário do sódio. Ele precisa ter uma maior quantidade dentro da célula em relação fora. Então, dentro tem mais potássio, fora tem menos. Com a passagem dos estímulos nervosos, muito potássio vai sair, mas ele vai ter que ser bombeado novamente para dentro da célula, para onde já tem mais. Então, é isso que você percebe aqui. O potássio se liga no encaixe perfeito aqui com a molécula de proteína transportadora
e ela então vai se modificar aqui botando potássio para dentro da célula, tá? Então, ó, tem um encaixe perfeito, ela muda a sua conformação colocando o potássio para dentro. O potássio, então, está vindo de onde tem menos, que é fora da célula, para onde tem mais dele, que é para dentro da célula, tá? Então, aqui está obedecendo ao transporte ativo, de onde tem menos para onde já tem bastante. Tudo bem? Então, o transporte ativo faz esse tipo aí de transporte com as substâncias. Vamos imaginar assim, pessoal, um exemplo bem bobinho, tá? Vamos imaginar que vocês estão todos dentro da sala de aula e vocês estão doidos para sair, para passar para o corredor. Só que eu estou na porta, eu estou cuidando, né? Não estou deixando ninguém sair. Vocês, professora, deixa a gente sair, não tem ninguém no corredor. Aí eu dou uma olhadinha para o lado e bem rapidinho, né? Aquele espertinho lá, o Chiquinho acaba passando por mim e vai para o corredor. Aí eu vou lá, cato o Chiquinho e já ponho ele para dentro da sala de novo, né? Jogo o Chiquinho para dentro da sala. Então eu estou tirando de onde tem menos Chiquinho, que é no corredor, para dentro da sala que já está cheio de Chiquinho, tá? Então só um exemplo para você entender, esse seria um transporte ativo, né? De onde tem menos para onde tem mais. E se fosse o passivo? Se fosse o passivo, vamos imaginar vocês todos dentro da sala, eu na porta, né? Vamos supor que seja uma porta bem maior. Aí eu saio da porta e vocês passam da sala de aula para o corredor, de onde tem mais para onde tem menos, né? Ou não tinha nenhum aluno praticamente no corredor. Então, esse seria o passivo, tá? Tranquilamente vocês vão sair e obedecendo essa direção, né? De onde tem mais para onde tem menos, tá bem? Bom, muito bem. Pessoal, então, aqui nós falamos de dois tipos de transporte, o passivo e o ativo. Tem mais um tipo de transporte que eu queria comentar com vocês numa próxima imagem agora. É o transporte em massa. Veja só, né, como a célula ela faz essa seleção de substâncias que entram e saem da célula. Então, ela tem esse controle, né? Pessoal, aqui nós estamos vendo a imagem de uma célula na metade, né? Meia célula. Vamos lá lembrar rapidinho, já que você está vendo algumas organelas comigo? Quero saber o nome dessa organela aqui. Rapidinho. Respondeu? Para de se distrair com a mosca lá batendo na janela. Gente, foco. Olha aqui, ó. Como é que é o nome dessa organela? Não me enrola. Começa com sem e termina com triúlo. Centríolo, muito bem. Essa daqui, retículo endoplasmático rugoso. Essa aqui, complexo de Golgi. E aqui vocês têm uma mitocôndria. Muito bem. O que está acontecendo aqui? Vejam, determinadas substâncias, elas entram na célula nem por transporte passivo e nem por transporte ativo. Aqui nós estamos falando da endocitose, tá? Endo, as substâncias invadem a célula, vão para dentro da célula, tá? Trata-se aqui de uma substância relativamente maior, que não vai nem passar pela proteína e nem pela bicamada lipídica. Aqui, essa substância pode ser uma proteína um pouquinho maiorzinha, pode ser um carboidrato um pouquinho maiorzinho, tá? Um polissacarídeo. Em se tratando, se essa fosse uma célula de defesa do nosso sangue, um glóbulo branco, aqui poderia ser uma célula menor que a nossa, de uma bactéria sendo englobada, entrando na célula, tá? Se for uma célula de um protozoário, por exemplo, poderia ser um outro protozoário menor, uma célula menor, ou uma célula de alga, que ele estaria se alimentando, entendem? Então, essa partícula aqui é sólida, ela é muito maior. Então, ela vai forçando a membrana, ela vai forçando... Vocês lembram da membrana que tem aquela fluidez, como se fosse uma película de óleo? Então, ela vai empurrando até que se destaca um pedaço de membrana envolvendo essa substância. E rapidamente ela se refaz, tá? Então, o importante é que pode ser tanto uma macromolécula que vai ser digerida para dar energia para a célula, ou pode ser uma bactéria em que a nossa célula, o nosso leucócito vai digerir para fazer a defesa, tá? Muito bem. Então, a partir do momento que essa substância foi englobada por esse pedaço de membrana, você tem aqui a endocitose do tipo fagocitose. Fagocitose é quando a célula está englobando uma partícula sólida, geralmente grande. Então, ela se vê dentro desse vacúolo de membrana. Aí você tem uma organela dentro da sua célula, que é o lisossomo.
Esse lisossomo é uma bolsa enzimática, ele vem até esse vacúolo onde tem o alimento dentro, ou a bactéria, vai digerir ali dentro, aquilo que é favorável, que é bom, que é nutritivo, passa para o citoplasma da célula, os restos se mantêm dentro dessa bolsinha de membrana, isso vai tendo um movimento citoplasmático, vem até a membrana plasmática, se funde a ela, né? Como imagina uma películazinha de óleo se fundindo novamente e jogando os restos para fora. A saída de restos de uma bactéria digerida ou de um alimento dentro da célula, você vai chamar de exocitose, tá? Exocitose, exo, saída, endocitose, entrada, tá? A exocitose também é um transporte através da membrana, tá? Aqui seria a exocitose. Detalhe, pessoal, nessa página que você está acompanhando aqui comigo, tem uma outra célula embaixo parecida com essa, tá? Ele está mostrando para você que as organelas estão produzindo substâncias para o nosso bem. Por exemplo, pode ser enzimas digestórias que a célula produz e a célula vai eliminar as enzimas para fora da célula, lá para dentro do intestino, por exemplo. Pode ser hormônios que a célula esteja fabricando e vai liberar para você para a corrente sanguínea. Então, veja uma coisa, essas substâncias que saem aqui da célula pela exocitose podem ser restos, tá? Eliminação de resíduos, defecação celular, né? Ou pode ser liberação de substâncias importantes para nós. Aí, nesse caso, você chama de secreção. Tudo bem? Então, o transporte da exocitose de substâncias importantes para a corrente sanguínea, por exemplo, ou para dentro de órgãos, seria a exocitose secreção. E aqui, quando é simplesmente restos, exocitose defecação celular, tá? Então, tanto a endocitose como a exocitose são transportes através da membrana. Tudo bem? Bom, pessoal, então, espero que vocês tenham entendido bem essa questão aí de passagem de substâncias para dentro e para fora da célula. É bastante importante, nós vamos fazer alguns exercícios para esclarecer bem as possíveis dúvidas que vocês possam ter, ok? Bom, em relação ainda à membrana plasmática, nós sabemos que ela apresenta algumas especializações, que é o que nós iremos ver aqui agora num esqueminha comigo no quadro. Então, pessoal, como nós estávamos falando para vocês sobre os tipos de transporte, né? Nós encerramos aí com o transporte da endocitose e exocitose. E vejam só, né, como a membrana plasmática é versátil. A gente vai falar aqui também para vocês que a membrana plasmática sofre algumas modificações que a gente chama de especializações. Para quê? Para desempenhar melhor ainda a função da célula. Você percebe comigo, aqui nós estamos representando duas células. Essas células que eu estou representando aqui são células do intestino. A membrana plasmática na parte de cima da célula, ela forma essas voltinhas que vocês estão vendo aqui, tá? Essas voltinhas nós chamamos de microvilosidades. São especializações da membrana para facilitar a absorção de nutrientes lá do intestino para a corrente sanguínea. Então vejam, essas voltinhas estão em cima da célula, então é como se fossem os dedos da mão, tá? Então faz as voltinhas aqui, né? O alimento tem toda essa superfície aqui para entrar na célula do intestino. Pessoal, aproximadamente uma célula intestinal tem 3.000 microvilosidades. Pensem, 3.000 dessas voltinhas aqui, facilitando a passagem dos nutrientes para dentro da célula, tá? Na lateral da célula, então vamos pensar assim, a membrana plasmática, ela forma também voltinhas. A diferença dessas voltinhas para as da superfície, que aqui em cima elas fazem voltinhas para fora da célula, é uma evaginação. Aqui as voltinhas são para dentro da célula, é uma invaginação. Então é como se fosse isso aqui, ó, na lateral da célula, tá? Para que serve? A outra célula vizinha vem aqui e tem esse encaixe perfeito aqui, ó. Então, isso aqui é para aumentar a aderência da célula, tá? Para que aquele tecido fique bastante firme.
Então, na superfície é para absorção de nutrientes e na lateral é para aumentar a aderência. Essa especialização da membrana lateral recebe o nome de interdigitações, tá? São especializações para manter a aderência. Você percebe aqui também, de cor amarelo, tem um espessamento de proteínas nessa célula, um espessamento na mesma altura na célula vizinha, e existem aqui essas penetrações aqui, esse cruzamento de filamentos proteicos para prender bem essa célula àquela. Então, isso aqui se chama desmossomos, esse palavrão aí, desmossomos. Então, aqui você tem 3 especializações importantes da membrana, uma para absorção e 2 para manter a aderência. Pessoal, vamos pensar nas células da pele. Aqui nas células da pele, a função não é de absorver nada, aqui é para proteção. Então, nas células da pele, você não tem as microvilosidades, tá? Essas aqui são especializações da membrana no intestino delgado, né? Aqui, essas especializações podem aparecer tanto nas células do intestino delgado, como nas células da pele. Tudo bem? E é isso por hoje, minha gente. Então, nós encerramos aqui essa aula sobre membrana da célula, sobre suas funções, né, em relação à proteção, em relação aos tipos de transporte e as especializações. Ok? Espero que vocês estejam bem, que vocês estejam estudando, acompanhando as nossas aulas, né? Isso tudo vai passar, fiquem bem, respira fundo, pega lá todo dia um pouquinho, não desiste, tá? Logo, logo estaremos juntos aí, eu vou te encher de pergunta. Tudo bem? Beijos, fiquem bem.